Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2, o verso 19. Segunda Reis, capítulo 2, verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amados, tudo certo? Aqui nós vemos Eliseu chegando em Jericó, e os homens procuram ele e mostram uma cidade, mostram a terra, mostram a água para aquele homem. É interessante que, se nós voltarmos aqui no capítulo 1, o verso 15, diz assim: vendo-os, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Interessante que Eliseu chega aqui, queridos, em Jericó, e as pessoas que vêm até ele são discípulos de profeta. Eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que eram treinadas, pessoas que estavam sendo treinadas na palavra, conhecendo a palavra e sendo treinadas por profeta para serem profetas. E profeta, queridos, é aquele que traz o norte para um local. Profeta é aquele que traz uma palavra. Profeta é aquele que muda o ambiente. Profeta, ele muda estações. Profeta muda a estação do tempo. Profeta muda onde tem morte para a vida. Profeta muda onde tem desgraça para a graça. Profeta é aquele que muda onde tem quando não tem vida para vida. Profeta é aquele que muda aonde não tem prosperidade. O que é o contrário de prosperidade? O contrário de prosperidade: escassez. Que palavra bonita, olha, escassez. Chique essa palavra, né? Profeta é aquele que muda a escassez para prosperidade. E aqui ele chega, tem aqueles profetas, e os profetas vão até ele. E aqui no outro verso, no capítulo 2, no verso 19, fala assim: os homens daquela cidade disseram a Eliseu. Esta cidade aqui, Jericó, ela é bem situada. Essa cidade está no lugar perfeito. Essa cidade está num lugar estratégico. É uma cidade que ela está no local correto. Porque ele diz assim: a cidade é bem situada. O Senhor está vendo que essa cidade é bem situada. Ele diz: como vê o Senhor? Porém, as águas são más e a terra é estéril. Agora vamos conhecer e entender por que Jericó era desse jeito. Abra a tua palavra comigo, Josué capítulo 6, verso 26. Para você ver o poder que existe na palavra, para você poder entender o poder da palavra quando ela é lançada, tanto para a vida quanto para a morte. Por isso, cuide com as palavras que você solta da sua boca, principalmente para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua casa. Josué capítulo 6, verso 26. Aqui nós vemos a maldição de Josué sobre essa cidade, a cidade de Jericó. Olha o que ele diz: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo:
maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Olha qual que seria a maldição. Perdendo, pois, o seu primogênito, afundará sobre o seu filho mais novo e lhe porá as portas. Olha a maldição que Josué lança sobre aquela cidade de Jericó. Ele diz assim: essa cidade é maldita, e quem tentar mexer com essa cidade, tentar reedificar essa cidade, o seu filho vai morrer. Haverá uma desgraça sobre a sua família. Olha a maldição que esse homem lança sobre uma cidade. Vamos comigo? 1 Reis, capítulo 16, verso 34. 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Reiel, o betelita, edificou Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de quem, queridos? Num. Aqui nós vemos quando Josué lança uma maldição sobre aquela cidade. E aqui nós vemos um homem que tentou edificar aquela cidade, que estava sobre maldição, e a maldição veio sobre aquele homem, morrendo os seus filhos. Olha o poder de uma palavra, olha o poder de uma maldição lançada, olha o poder que é lançado, queridos, que simplesmente em uma palavra. Aqui nós não vemos sendo feito sacrifício de bode, de carneiro, de galo, de nada. Não foi derramado sangue. Simplesmente uma palavra lançada. Uma palavra de quem tem autoridade. E você, papai, mamãe, você tem autoridade sobre seus filhos. Então, muito cuidado com o que você lança sobre a sua casa, sobre o seu filho. Meu filho é um burro. Você está declarando. Meu filho é igual o pai. Se o pai for bênção, que ele seja bênção. Mas geralmente quando a mãe lança isso, é porque está, né? É igual o pai. Mas nunca é da parte boa do pai, a parte ruim do pai. Comece a declarar que seu filho é uma bênção, que seu filho é próspero, que a sua casa é abençoada, que os seus negócios são abençoados. Quando você chega no seu dia de trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer, queridos, ainda que não tenha nenhum serviço, é declarar: esse dia será abençoado. Em nome de Jesus, eu declaro que esse dia será próspero. Eu declaro que o Senhor vai trazer para mim clientes prósperos. Será um dia abençoado. Eu serei próspero, porque a palavra de Deus diz que aonde eu entrasse, haveria a bênção. Porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor me seguiriam. Então, vem de mim, bênção. Então pare de reclamar. Pare de lançar palavras negativas. Às vezes as coisas estão acontecendo tão difícil para a nossa vida, é porque nós temos profetizado isso dia após dia na nossa vida, todas as manhãs, sendo que nós temos que declarar a bênção. E aqui, continuando, 2 Reis, capítulo 2, eles chegam até Eliseu e dizem assim: olha só, profeta, essa cidade aqui é uma cidade perfeita. Ela está no lugar perfeito. Ela é bem situada. É um cidadão. Mas, aí sempre tem o mas. Eles dizem assim: as águas são más e a terra é estéril. Aí ele disse algo: trazei um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. A cidade, ela tinha um manancial. Manancial é onde brota as águas, é onde nasce as águas. É um local que não para de nascer água, é um local que sempre está fluindo água. Então, junto comigo, cidade bem situada, um local onde não parava de fluir água, não parava,
um local onde tinha terra, mas as terras eram más. E aí chega o profeta. Ele chega o profeta e diz assim: olha, pega para mim o sal. Interessante aqui, queridos, que o sal, naquele tempo, eles eram usados para fechar negócios. Quando o homem fazia um negócio, queridos, ele pegava o sal e sempre colocava uma pedrinha de sal ali assim, dizendo: olha, aqui é onde nós vamos fechar o negócio. E a tradução original aqui para as águas são más, era águas que causam aborto. Olha que terrível. Essas águas que tem aqui, elas causam aborto. Pesado é isso. Estéril não produz nada. Essa terra que está aqui, vocês não podem plantar porque não vai dar nada. Não adianta. Aí, queridos, nós precisamos entender assim: manancial que ninguém pode beber, terra que ninguém pode plantar, água que flui constantemente, mas não serve para nada, terra que está ali, mas ninguém pode plantar, por causa de uma maldição lançada lá atrás, um tempo atrás. Hoje, queridos, se nós olharmos para nós mesmos, existem muitos de nós que tem manancial fluindo de dentro de nós, que tem jorrado água constantemente. Existem em nós terra, muita terra, mas não frutifica nada, não nasce nada. Existem pessoas que essas águas que fluem de dentro dela são águas que causam morte, por tanto rancor, por tanta dor, por tanto sofrimento. Você vai conversar com essas pessoas, elas nunca trazem palavra de vida. Por onde ela vai, ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz destruição. Para ela nada está bom. E olha que são rios que fluem lá de dentro dela, são águas que fluem lá de dentro dela, mas essas águas, elas não produzem vida, sempre está produzindo morte. Por quê? Por causa de uma palavra que aconteceu no passado. E essa palavra talvez não foi nem de maldição, mas palavras de dor, de sofrimento, de algo que aconteceu no passado, que causou morte. Existem pessoas que têm, queridos, terra, muita terra, mas essa terra não produz nada. São vidas que são secas, não prosperam, não andam, não conseguem ter amizades, não conseguem prosperar. Porque quando você chega perto dessas pessoas, quando você vai até essas pessoas, o que ela produz é morte. A palavra é morte. Queridos, quem já trabalhou em terra sabe que a terra ela tem que ser arada, né? Precisa pegar a terra e passar algo para arar aquela terra. Arar a terra é passar por ela assim, olha, com um equipamento, pegar a terra que está lá embaixo, trazer ela acima, e aqui está em cima, jogar ela para baixo. Sabe o que isso produz, Cristo? Isso produz uma questão de oxigenação na terra, fermentação. Ela causa uma fermentação. A terra, como dizem os agricultores, ela precisa respirar. E muitos de nós temos colocado terra seca e não temos mexido nessa terra. Sabe por quê? Porque quando você mexe na terra, ela só sai um cheiro. Quando você mexe na terra, causa dor. Quando você mexe na terra, muda a paisagem. E é necessário passar isso na terra. É necessário, porque senão não tem como plantar. E muitos de nós temos muita terra, temos muita água, só que as terras são secas e estéreis. Temos muita água brotando de nós, fluindo de nós, mas essas águas não produzem vida. E aí chega o profeta e diz assim: olha, traz para mim o sal.
Vamos colocar nela aqui um sal. Coloca num prato. Ele vai até esse prato com o sal e vai até o manancial e diz assim, verso 21: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. A primeira palavra do profeta é: água, fique saudável. Não tinha nada a ver com o sal e com o prato. É porque o sal para aqueles homens significava aliança. E muitas vezes o homem precisa ver algo. O homem tem isso com ele. Ele chega ali e joga e fala assim: assim diz o... Quem disse? Através da boca do profeta. Assim diz o Senhor: a partir de hoje você vai brotar água boa, água que vai alimentar, que vai matar a sede. Vamos comigo? Manancial, queridos, é um lugar que brota água. Essa água não é muito, ela começa pequeno e ela vai descendo de pouquinho em pouquinho, e aí quando você vê, ela forma um grande rio. A estratégia de Satanás é estragar esse manancial que está dentro de nós, porque através desse manancial curado, sarado, muitos serão alimentados, muitos terão a sua sede saciada. Você talvez esteja hoje aqui, tem um manancial dentro de você, mas só que muitas pessoas não têm se alimentado, não têm matado a sede desse manancial. Porque, queridos, tem coisas que precisam ser curadas aí dentro. Porque o que sai não traz vida para ninguém. O nosso testemunho não traz vida para ninguém. A nossa vida não traz vida para ninguém. As palavras que saem da nossa boca não traz vida para ninguém. Muito pelo contrário, tem matado vidas, deixado de que muitas pessoas possam beber dessas águas. Esse manancial pequenininho, ele se torna num grande rio. Imagina um grande rio. Quem é do Brasil ali, acho que deve ter visto lá, né, a fonte do Rio São Francisco. Se você depois procurar, você vai ver que ele é brota uma aguinha tão pequenininha, descendo, ele começa a descer e ele se torna num grande rio. E assim, muitos somos nós, que dentro dessa fonte aqui, ele tem fluído, não para, é constante. Tem fluído de dentro de nós essa água constante, constante, constante. Só que ela não tem matado a sede de ninguém. É necessário, queridos, que nós voltemos aqui, nesse manancial, da onde está fluindo, da onde está começando tudo, e curar, para que vidas possam matar a sede. Observe aqui um rio, queridos. Um rio tem peixe. Tem peixe? Yes ou não? Peixe mata a fome? Sim ou não, igreja? Aonde tem rio, tem animais que se alimentam? Vamos comigo para você ver o poder da água de um rio. O povo se alimenta do animal. Então o animal precisa de água para beber, e esse animal vai alimentar pessoas. Bem? O homem usa água para quê? Matar a sua sede. Um rio traz energia para alguns lugares. Aonde tem rio, tem árvores, plantações enormes. Aonde tem água, tem vida. Imagina, queridos, que por causa da nossa dor, da sua dor, por causa do seu sofrimento, por causa da sua mágoa, eu vou colocar nossa, tá bom? Tira a sua. Por causa da nossa dor, nosso sofrimento, a nossa mágoa, de algo que aconteceu aqui nesse manancial, quantas vidas nós estamos deixando de gerar? A pergunta que eu faço para você é: quantas vidas você tem deixado de gerar? Porque o manancial está sujo. E aí? Aí ele chega e diz assim: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas,
já não procederá daí morte nem esterilidade. O profeta chega e diz: olha, fica são a água agora, e daqui não vai sair mais morte, nem esterilidade, mas vai produzir vida. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre muitos nessa manhã, que haja vida, e que de você vai fluir rios de água viva, e não mais estéril, mas vida, e vai alimentar a muitos, vai matar a sede de muitos. Mas para isso é necessário vir até esse manancial e jogar sal e receber a palavra. Daí não mais morte, mas vida. E aí ele continua assim: tornai saudáveis as águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E aí continua: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Agora, um outro detalhe, amados, é que esses profetas, ou esses homens, eles procuraram quem? O que eles procuraram? Verso 19: os homens da cidade foram até Eliseu. Eles foram até um profeta. Algo aqui que nós não podemos deixar passar batido. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós procuramos as pessoas erradas para tentar sarar coisas que não são para aquelas pessoas. Nós vamos conversar com pessoas que não vão trazer cura para nós. Nós vamos abrir o nosso coração para as pessoas que não vão trazer a bênção para nós. O grande problema nosso é que nós procuramos as pessoas erradas para contar coisas que nós não devemos, que em vez de trazer cura, vai nos ferir mais ainda. Nós temos que ir na pessoa certa, no lugar certo, para quem tem que ser certo. Se você está com dor de dente, não adianta você ir no cabeleireiro. Não vai acontecer nada, você vai sair com o seu cabelo bonito, mas a dor vai continuar. E olha, eu vou dizer algo para você: você pode estar bonito do jeito que for, bonita do jeito que for, com dor de dente você vai se achar feia, porque nada vai estar bom. Quem está com dor de dente tem que ir aonde? No dentista. Quem está enfermo tem que procurar um médico. Infelizmente nós temos procurado pessoas erradas para tentar curar coisas. E esses homens foram no profeta, chegaram até o profeta e falaram e mostraram. Outro detalhe: nós passamos por situações, estamos vivendo situações e, além de falar com a pessoa errada, nós escondemos e não falamos. Observa que esses homens chegam e falam assim: o profeta, vem aqui comigo, olha essa cidade, bem situada. É uma cidade que, se estiver tudo bem, ela vai ser próspera. Mas existe outro detalhe, profeta: a água e a terra. É necessário que nós vamos e temos que ir até a pessoa certa, o local certo, e falar, declarar, porque nós sabemos naquilo que nós somos falhos, porque nós sabemos o que tem fluído de dentro de nós, porque nós sabemos a terra que nós temos aqui e não tem alimentado e não tem matado a sede. Eles vão até o profeta e dizem: o problema aqui não é a cidade é boa. O problema é que existe uma maldição lançada e a água e a terra não prestam. E é necessário, queridos, é necessário que nós venhamos a falar. Sabe por quê? Porque uma terra precisa de água. Yes ou não? E tem que ser a chuva serôdia e a temporã. E eu quero declarar que nessa manhã essa chuva venha sobre a sua vida. Joel capítulo 2 verso 22 diz assim: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida
a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de azeite. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, queridos. Eu quero declarar que essa chuva venha sobre você. Uma terra estéril, queridos, ela é abandonada. Sabia disso? Uma terra que não produz nada, ela é abandonada. Ou então nós temos que gastar muito tempo para recuperar essa terra e devolver a este solo os nutrientes necessários para que ele possa plantar novamente. Talvez você possa estar olhando para você e está vendo só terra seca. Tem uma frase lá, né, dos crentes no Brasil, que quando vai xingar o outro, não xinga, ele fala: ô terra seca. Né, que a gente pode falar palavrão aí, já lança: ô terra seca. Já ouviram isso? Mas em nome de Jesus, hoje é terra fértil. Eu quero declarar e profetizar isso, sabe? Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Naamã. Acho que todos vocês conhecem Naamã, que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um guerreiro, um homem forte, um homem que lutava, um homem que todos olhavam e tinham medo dele. Ele era um conquistador, ele era um soldado. Só que a palavra de Deus diz que ele tinha lepra. Por trás daquela armadura toda, o seu corpo tinha lepra. E a palavra de Deus diz que uma menina é levada cativa e está trabalhando ali para ele, na casa dele. Ela chega e fala assim: ó, se você for lá e falar com o profeta, isso aí vai ser curado, porque tem profeta em Israel. E lá vai ele, desesperado, chega até o profeta. O profeta só diz algo para ele, fala assim: ó, vai naquele rio lá e mergulha lá. Quantas vezes? 7 vezes. Lá no Rio Jordão. Ele fica bravo, fala: mas peraí, esse rio sujo, lá onde eu venho tem rio tão bonito, agora tem que ser nesse rio 7 vezes, vamos embora. Alguém chega para ele e fala assim: ó, nós já chegamos, tivemos essa viagem, andamos de lá até aqui, é só 7 vezes, obedece o homem aí. E aí ele vai lá e desce. Na primeira vez aconteceu alguma coisa? 2, 3. Eu estou dando risada porque quando nós estávamos no Jordão, teve um que falou assim: eu quero ser batizado igual Naamã, 7 vezes. Só que o homem era forte, hein? Aí eu falei assim: mergulho. Aí eu peguei e falei assim: mas Naamã mergulhou sozinho, você vai mergulhar sozinho. Você vai 7 vezes sozinho. Eu já pensou 7 vezes, homem? Nós já tinha batizado quase 100 pessoas. Estava com o braço que eu estava aguentando. E a água é fria, gente. Pensa numa água fria. Falei: desce lá, você vai. 1, 2. Olha que estava nas 5ª vez, ele já. Falei: se ele não está aguentando ele fazer sozinho, já pensou nós? Mas lá está Naamã. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes. Você consegue imaginar um homem fazendo isso? Um homem com lepra. Agora, um homem de guerra, um soldado de guerra, um conquistador. Os seus soldados olhando, os seus servos olhando. E aí ele pode até ter pensado: já pensou, eu mergulho aqui 7 vezes, a hora que eu levantar aqui não tem nada, paguei por ridículo. Mas o profeta disse: vá até o rio e mergulhe. Foi isso que ele falou? Ele foi a quem? A pessoa certa. Talvez você indo até a pessoa certa, você possa receber conselhos que você não vai gostar. Você vai achar que não é para você esse conselho, e você não vai obedecer esse conselho. Infelizmente, a lepra vai continuar. A lepra vai permanecer por desobediência. E lepra, queridos, é algo que vai deformando a pessoa. Ela começa a deformar a pessoa, até chegar ao seu rosto e deformar o rosto da pessoa. Ela vai comendo um homem devagarzinho.
Então nós podemos obedecer e submeter e ser curado. E ali está aquele homem, uma vez, nada, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada, 4 vezes, nada, 5 vezes, nada, 6 vezes, nada. Agora eu fico pensando, imaginando na 6ª vez que esse homem desceu, para ser a 7ª para levantar. Você consegue imaginar o que passou na cabeça desse homem? Talvez ele possa até ter a última vez entrado ali e ficado ali. Vou ficar mais tempo para ver se cura rápido, para ver se será que vai. Imagina o coração desse homem. Mas na 7ª vez ele levanta e a sua pele está com a pele de bebê, curada, sarada. Foi até o profeta, submeteu, obedeceu e foi curado. Foi a pessoa certa. E uma coisa que teve que matar nesse homem: orgulho. E nosso orgulho tem que ser matado. Novamente, queridos, o sal, ele representava uma aliança no Velho Testamento aqui, entre o homem e Deus. É o momento de alianças com Deus. Números capítulo 18, verso 19, por favor, para vocês poderem entender o porquê do sal. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel, Números 18, 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo por direito perpétuo. E esta aliança perpétua, aliança perpétua de sal perante é esta, para ti e para a tua descendência comigo. Levítico capítulo 2, verso 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás ela com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. E aí a gente brinca assim, né? Eu brinco muito assim, que é quando a pessoa está um pouquinho desviada, ela fala assim: eu vou lá, vou jogar sal grosso e espada de São Jorge em você. A espada de São Jorge é porque eu vou bater, né? Depois eu vou jogar sal grosso. Rapaz, é técnica infalível para desencapetamento. Não fica um, né? Tira e queda. Bateu, vai sair tudo. Mas existe muita como é que fala quando a pessoa religiosidade nessa questão do sal, misticismo, obrigado. Principalmente no Brasil. Você chegar assim, às vezes na frente da tua casa está cheio de sal, eles tentando matar você. Na sua loja, para fechar a tua loja, tem sal grosso na frente. Eles usam muito essa questão do sal, por causa dessa questão, queridos. Mas o sal representa uma aliança. E é por isso que Eliseu fez isso. Eliseu pegou o sal dizendo assim: olha, a partir de agora existe uma aliança, Deus e aqui. Não é mais uma aliança de maldição, mas é uma aliança de vida. Não é mais uma aliança de morte, mas de vida. Não é mais uma aliança de esterilidade, mas de fertilidade. Thank you. Quando ele pega esse sal, ele está dizendo: a partir de agora existe uma aliança de Deus aqui. Vocês entenderam? Só que junto com esse sal veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: a partir de hoje tem vida nesse lugar. E nessa manhã eu creio que será uma manhã na qual vai ter fertilidade sobre a vida de muitos aqui. Muitos que vão alimentar a muitos. Muitos que vão curar a muitos. Só que para isso é necessário ir até a fonte. Para isso é necessário jogar o sal. Vai jogar sal grosso em mim, pastor? Não, ainda não. Vai chegar o dia, ainda não. É dia de fazer alianças com Deus. Porque toda maldição que existia sobre nós foi levado na cruz do Calvário.
toda maldição, todo peso, toda palavra maldita, toda dívida, toda cédula de dívida foi levado na cruz do Calvário, porque Ele pagou um preço por mim e por você, e através da sua morte nós podemos ter vida, e vida em abundância. Mas é necessário nós irmos até esse manancial. É necessário pegar toda essa terra que está ali, e começar a mexer essa terra. O profeta, queridos, quando vem o profeta, ou quando vem o profético de Deus, existe uma mudança muito grande, da maldição para a bênção. Fala assim: maldição para a bênção, da morte para a vida. E hoje, em nome de Jesus, a condenação de morte sobre a vida de muitos vai ser de vida e vida eterna. João 4:13. Louvor pode subir, por favor? João 4:13 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Dentro de você, dentro de mim, existe uma fonte de água que brota constantemente. Agora precisamos saber, essa fonte é para trazer vida ou para trazer morte? O que tem fluído de dentro de você? Você sabe. O que tem saído da tua boca? Tem trago vida ou morte? Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Ele se tornou maldito por mim e por você. Ele sofreu para que eu possa ter vida e você ter vida, para que dentro de você venha gerar vida. Muitos, preste bastante atenção no que eu vou falar, muitos dependem de você para ter vida. A sua família depende de você, porque quando você começar a fluir o que Deus tem para você, pessoas que você nem imagina serão curadas e alimentadas. Pessoas que você nem pensa, pessoas que não estão nem perto de você, serão alimentadas, serão curadas. Porque um dia você decidiu ser curado. Um dia você decidiu voltar à fonte e curar a fonte. Um dia você decidiu pegar e arar essa terra e deixar a dor vir para que possa respirar. E aí então, muitas vidas serão alimentadas, curadas, saradas, porque um dia você decidiu ser curado. E qual que é o seu posicionamento hoje? João 7,38 diz assim: quem crê em mim, quem crê em mim, é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Então o que o pastor está falando aqui, que existe um rio em você, não é mentira, nem para mexer com as suas emoções, mas é Bíblia. Então se a Bíblia fala que tem um rio que está fluindo dentro de você, se tem um rio que está saindo dentro de você, é porque tem. Agora, qual é esse rio? Qual é a água que está fluindo de você? Em nome de Jesus, que nessa manhã você decida ir à fonte, que você decida receber a cura, que você decida ter essa aliança com Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Novamente o sal. Se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens.
vez. Ainda que chegue o sal sobre a tua vida, se você não tiver um coração, se você não tiver uma decisão, não vai adiantar de nada. Porque de dentro de você flui um rio. Hoje é o dia que o Senhor chega para você e fala: qual decisão você vai tomar? Você quer curar a muitos? Então deixa Ele curar você primeiro. Você quer alimentar a muitos? Então deixa Ele arar a terra aí nesse coração seu. Teu coração precisa ser arado. Precisa pegar o que está ali dentro, lá mais profundo, tirar isso, jogar acima, para que isso possa ser exposto. E aí sim haverá fertilidade.